Tudo isso que a gente já estudou agora, que é um direito subjetivo, de aplicação do direito objetivo na caso concreto, tem as suas características, as suas espécies, que inicia por meio de uma peça específica, que é guiada por princípios, também tem uma peculiaridade que são condições. Para que eu possa promover essa ação penal, eu preciso de algumas condições, preencher algumas condições. Essas condições, pessoal, elas podem ser genéricas ou específicas, sendo que as condições genéricas são aquelas que estão presentes, previstas, em todas as espécies de ação penal. Então a gente vai pegar qualquer crime militar, seja ele lá qual for, contra a segurança externa do país, contra a autoridade ou disciplina militar, contra a administração pública militar, nós vamos ter ali as condições genéricas da ação. Já as condições específicas, o próprio nome já diz, elas estão presentes em apenas alguns tipos de crime militar, depois eu vou mostrar para vocês. Então essa é a principal diferença entre as condições genéricas, que estão sempre, das específicas, que estão apenas em algumas espécies de crime militar. Então a condição genérica, vamos começar por ela, ela tem que estar presente em toda e qualquer ação penal militar. Sem que haja o preenchimento das condições da ação penal, surgirá o abuso de direito de ação, ocasionando a rejeição da peça acusatória. Tá? Então é importante que você saiba, se não está preenchidas as condições da ação, por lógica, nós não vamos poder ter o processo penal, porque vai ter abuso do direito, e essa peça inicial, essa denúncia ou essa queixa, ela vai ser, por consequência, rejeitada. Não vai ser, o juiz não vai aceitar receber essa inicial que não preenche as condições. Nós temos 4 principais condições genéricas da ação. Tá? E eu vou trabalhar com vocês aqui, depois eu vou trazer mais um mnemônico que eu utilizava para a memorização dessas 4 condições. A primeira delas é a legitimidade para agir. A legitimidade, ela se resume na possibilidade prevista em lei para que alguém possa integrar um dos polos da ação. Então, eu tenho que ter, quando eu tenho uma ação penal, eu tenho alguém que acusa e eu tenho que ter alguém que é acusado. Então, eu tenho o legitimado ativo e o legitimado passivo. Então, para que eu tenha a possibilidade de ação penal, eu tenho que preencher essa condição de legitimidade. Então não é todo mundo que pode ser legitimado para estar nos polos ativo ou passivo da ação penal militar. A legitimidade ativa, quando a gente fala em processo penal militar, é do Ministério Público Militar. Ele é o titular, então, da ação penal militar. Se a gente tivesse aqui a ação penal privada, como no caso da legislação processual penal comum, a gente ia ter a possibilidade de legitimado ativo, quando se tratando então de ação penal privada, o ofendido. Então nós temos lá figuras como o querelante e o querelado, quando a gente fala nesse tipo de ação penal. Mas o nosso foco aqui, processo penal militar, é o Ministério Público Militar.